Então vamos lá, nós chegamos então, como eu disse, na quarta sessão, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14, e a ideia aqui dessa sessão é responder o que Satanás está fazendo nesse período, né? Quais os perigos para a igreja, os inimigos que nós temos, os aliados que Satanás usa, e qual a nossa expectativa. Nós vimos na primeira sessão, que é as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, a ideia de que o Senhor continua conosco, né? Ele conhece as nossas obras, Ele continua andando no meio dos candeeiros, apesar de não visivelmente, Jesus, né, está presente, a ação do Espírito Santo na igreja. Depois nós vimos na segunda sessão, explicando por que Jesus foi assunto ao céu, por que Ele assume o trono, e todo o desenrolar da vitória de Cristo e dele ter assumido o trono celeste, com a abertura dos selos, que ao mesmo tempo oferece a oportunidade para que o Evangelho saia vencendo para vencer, mas em reação nós temos uma perseguição à igreja com as trombetas, com os cavaleiros, melhor dizendo, com a abertura dos selos, trazendo aí perseguição sobre a igreja, que clama ao Senhor. E aí, a terceiro ciclo, a terceira sessão, é a resposta de Deus à oração dos crentes perseguidos, dos mártires, derramando trombetas sobre a terra que servem de amostras grátis da ira de Deus sobre os ímpios, culminando sempre, cada sessão dessa, no período final, no juízo final, ou na volta de Cristo. A quarta sessão, então, ele vem nos responder que enquanto desse período que estamos aqui, vivendo tanto a perseguição, ou os selos, ao mesmo tempo vendo as trombetas sendo derramadas sobre os ímpios, o que a igreja está fazendo, o que ela deve fazer, e o que está acontecendo. Então, ela vai explicar no capítulo 12, a revelação vai explicar no capítulo 12, que Satanás veio com grande ira sobre a igreja, perseguindo os descendentes da igreja, né, perseguindo os crentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que têm a marca de Deus, né, que foram marcados com o Espírito Santo, e ele usa isso, então, de um modo mais específico aqui na quarta sessão, 2 aliados. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que é o sistema político e o sistema religioso falso. E aí no capítulo 14, ele menciona já o terceiro aliado, que é o sistema mundo, né? Que é a queda da Babilônia, que depois ele vai tratar, vai repetir esse assunto mais à frente. Então nós chegamos assim, irmãos, e identificamos, né, inclusive trabalhando aí com o livro de Daniel também, que a besta que emerge do mar refere-se a reinos, né, a nações, então o sistema político, que a besta que emerge da terra representa as falsas doutrinas, as falsas religiões, as filosofias e ideologias anticristãs, porque ela tem a aparência de cordeiro, mas o ensino é do dragão. E aí nós chegamos, que trata inclusive da marca da besta, e vimos que isso está muito mais relacionado com o nosso estilo de vida, com o jeito de viver, do que com qualquer sinal que você possa imaginar. E aí nós começamos então no capítulo 14, mencionando um pouquinho sobre a Babilônia, que é o que está aí no verso de número 8, né? Que é a terceira voz, apesar da tradução apresentar como segunda, mas é a terceira. Então seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, mas é a terceira voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então aqui ela nos é apresentada como um sistema que seduz, embebeda e conduz à promiscuidade e à prostituição todas as nações. Aqui já é apresentado que ela vai cair, mas depois, mais à frente, é tratado dela alguns detalhes do meio que ela usa para tentar seduzir os crentes, uma vez que o mundo já está prostrado diante dela, né? Mas
apresentando, portanto, esse terceiro aliado. Então, aí nós começamos a falar das vozes, e aí, então, nós mencionamos já um pouco da primeira, da segunda e da terceira voz. Mas nós vamos reler aqui o capítulo 14, que não é tão longo, para que nós prossigamos aí no estudo. Então diz assim, capítulo 14 de Apocalipse. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, ou seja, com a marca de Deus na fronte. Ouvi uma voz, então aqui é a primeira voz, tá? Apesar de, na edição aí, só for falar da primeira voz, quando se trata de um anjo, do segundo, mas aqui já é a primeira voz. Então, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tange a sua harpa. Então, era uma voz de poder, mas ao mesmo tempo uma voz que traz paz. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então nós já vimos que esses 144 mil, na sessão anterior, já nos é apresentado eles, como sendo todos os eleitos, do Antigo e do Novo Testamento. Né? 144 mil aponta isso. Hã? Isso, é um símbolo. É um símbolo para todos os verdadeiros crentes. Ok? Eles foram comprados. A ideia que falou também na sessão anterior, que Jesus nos comprou. Né? São estes os que não se macularam com mulheres. Veja que há um contraste aqui desses 144 mil, que não se prostituem, com aqueles que seguem a Babilônia, que estão embriagados do vinho da fúria da sua prostituição. Então, enquanto os 144 mil, que representam os crentes, os eleitos, aponta para a santidade, aqueles que servem a Babilônia aponta para a prostituição. Então, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então a santidade, né, a fidelidade, como característica do verdadeiro crente. Aí, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, a segunda voz, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja que a segunda voz já apresenta a ideia do juízo. Por isso que depois a Babilônia já é apresentada como algo que caiu. Quando que a Babilônia vai cair? No juízo. Só que a segunda voz aqui já nos apresenta, já esse fim, aponta para a vitória do Evangelho que foi pregado em cada nação, tribo, língua e povo, e que agora reúne as pessoas para o juízo. Então é o final do ciclo novamente, mais uma ideia de juízo. Verso 8. Seguiu-se então outro anjo, o segundo anjo, dizendo, a terceira voz, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, a quarta voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, veja, pensamento e ações, o modo de pensar e o modo de agir. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Vamos ver o que significa isso daqui a pouco. Do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre,
diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Veja, Deus estará presente também na condenação, irmãos. Essa é uma verdade que muita gente desconsidera, principalmente quando a gente vem influenciado pela teologia católica, né? O céu é o reino de Deus e o inferno é como se fosse o reino de Satanás. Nós vamos ver que até o final do Apocalipse, inclusive o diabo é lançado nesse lugar de fogo e enxofre, porque ele vai ser punido eternamente. O diabo não tem reino. Deus só que reina. E ele reina nos céus com a sua presença de amor, de paz, de graça, e ao mesmo tempo reina nesse lugar de castigo eterno com a sua ira, com a sua justiça, né? Com a punição eterna sobre os ímpios e sobre, inclusive, todos os anjos que deixaram o seu estado original. Então, pensar que o inferno é o reino de Deus é um erro. Que o inferno é um reino do diabo é um erro. Deus reina também. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, né? Só que a diferença é que a manifestação de Deus nesse local de castigo é de tormento, de ira, de apresentação da sua justiça sobre os ímpios que foram condenados desde a fundação do mundo. Então, é um lugar com fogo, enxofre, e esses vão ser ali atormentados com esse fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do próprio Deus, que aqui é apresentado como a figura do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que é dessa mesma forma que ele termina, né? De certa forma, o capítulo 13, né? Aqui é a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou o capítulo 12, tratando daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a ideia é que a palavra gente, fica firme até o fim. Vai ter o juízo, vai ter céu, vai ter inferno. Essa é a ideia de que não existe inferno, de que não vai existir condenação, isso não é bíblico. Vai ter, mas vocês permaneçam perseverantes. No quê? Na santidade e na fidelidade. São castos e não tem mentira na sua boca, nos seus lábios. Verso 13. E mais uma vez você tem um exemplo aqui daquela dobradinha, né? Que aponta para o Antigo e Novo Testamento. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé ou o testemunho em Jesus. Sempre isso é repetido. Verso 13. Então ouvi uma voz do céu, a quinta, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem quem? No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Uma visão aqui do arrebatamento, né? Tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, a sexta voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E aí o verso 17 mostra, aqui do verso 14 a 16, mostra então Jesus colhendo os seus, mas não tem só essa colheita não. A colheita continua. O verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Veja, outra colheita, que aqui aponta para o juízo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo,
e falou em grande voz, a sétima voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então você vê que a primeira foice vem para ceifar a terra, e é isso que vai dizer lá, né, que já está pronto, e aí então vem ceifar, e agora a segunda ceifa é de uvas, porque as suas uvas já estão amadurecidas. Tudo bem? No verso 15, a seara da terra já amadureceu, e agora as uvas já estão amadurecidas. Verso 19, então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e a lançou no grande lagar do quê? Da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, olha. Então você vê Jesus na expressão do Filho do Homem sentado numa nuvem, porque a terra já está amadurecida, ceifando os seus para si, e aí depois você vê um anjo vindo para ceifar aquilo que é dito como uvas, que foram pisadas no lagar, só que ao invés de sair suco de uva, ao invés de sair vinho, sai o quê? Sangue. E muito sangue. Quantidade absurda. Mostrando, obviamente, que a quantidade de condenados é muito maior do que a quantidade dos salvos. Tudo bem? Então, feita essa leitura aí, então vamos relembrar aqui. Nessa sessão, então, nós vemos que apesar da opressão e perseguição realizada pelo dragão, que é Satanás, apresentado novamente no capítulo 12, os seus aliados, a besta do mar, besta da terra, capítulo 13, e a Babilônia, que é mencionada aqui já como algo que perdeu, a igreja tem a segurança de que a vitória é certa. Jesus vai vir e vai nos colher. E mesmo que eu morri antes desse momento, do arrebatamento, da colheita, eu sou bem-aventurado. Os mortos, aqueles que morrem no Senhor. Então a sessão diz, olha, o diabo vem com cólera, vai ter os aliados tentando te derrubar de tudo quanto é jeito, mas permaneça fiel, porque a vitória é certa. Esse é o foco, tá bom? Os 7 anúncios, ou as 7 vozes do capítulo 14, apresentam a vitória da igreja. Igreja essa que recebeu a marca de Deus. Tem o nome do Cordeiro e o nome do Pai gravado na fronte. Né? E a punição sobre os ímpios, que receberam a marca da besta. Por isso adoram a besta e a imagem dela. Essa é a grande diferença. Mais uma vez, irmão, nós já vimos no capítulo anterior que a marca da besta não refere-se a nada literal na sua mão ou na sua fronte, mas sim o seu modo de agir e o seu modo de pensar. Pensar como Deus quer que você pense, e agir como Deus quer que você haja, é marca de Deus. Agora, moldar o seu pensamento, o seu modo de pensar, a sua cosmovisão, segundo o padrão do mundo, e as suas ações estiverem de acordo com esse padrão do mundo, isso é receber a marca da besta. Isso muda completamente, irmãos, a perspectiva escatológica quando você vai para uma interpretação cronológica, onde eles esperam que seja algo literal. Porque enquanto você não colocar nada na mão direita e nada na sua cabeça, literalmente, como eles pensam, então tudo bem, vida que segue. E não é nada disso. Deus já está medindo o santuário agora. O Apocalipse está acontecendo hoje. A marca da besta está sendo marcada nas pessoas hoje, quando as pessoas deixam o padrão de Deus e começam a viver segundo o sistema mundo, procurando aí satisfazer os seus próprios desejos carnais, as concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida.
quando deixam a santidade e a fidelidade a Deus e abraçam heresias, ideologias, falsos ensinos, filosofias antibíblicas e anticristãs. É o jeitão de viver que vai definir se eu tenho a marca de Deus ou a marca da besta. Tudo bem até aqui? Quero reforçar isso. Como nós vimos, a primeira voz, do verso 2 a 5, fala aí dos 144 mil, que, como nós já estudamos, simboliza todos os eleitos, tanto do período do Antigo Testamento como do Novo, que creram no Messias, né? As 12 tribos de Israel versus os 12 apóstolos, que representam todos os cristãos, que recebem a marca. Eles foram comprados e tem como características a castidade, ser santos, incontaminados no mundo. Segue o Cordeiro por onde quer que vão, e não apenas de aparência. Isso aqui é muito importante, né? Verso 4 diz, são estes que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Tem gente que é só crente na igreja. Na igreja, você fala, olha que crente. Saiu da porta da igreja, não segue o Cordeiro. Nós estamos falando do verdadeiro Cordeiro, do verdadeiro crente, que segue o Cordeiro por onde quer que vá. Que tem uma vida com o Cordeiro. Não é só aparência, é vida cristã. É isso que está em jogo. Você é crente lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na escola, lá no campo de futebol, lá no banco, sei lá, no hospital, em qualquer lugar. É por onde quer que você for, você é seguidor do Cordeiro. Agora tem gente que não, acha na igreja ele é uma benzela, lá fora é um capetinho. Aí não adianta nada. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Mas Senhor, Senhor, fiz tanta coisa em teu nome. Eu fico preocupado, né? Com os crentes de hoje. Porque os falsos crentes, que vão ser desmascarados no dia do juízo, eles faziam alguma coisa. Olha que coisa louca. Em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, milagres, em teu nome... Eles faziam, eles estavam envolvidos com a obra, só que viviam em impiedade, em iniquidade. E por isso são desmascarados no dia. Agora, o crente de hoje, que se diz crente, nem faz nada. O infeliz nem vem na igreja para servir. Ele não se envolve com ministério nenhum, ele não prega Jesus para ninguém na vida. Ele não ora, ele não ensina, ele não gasta o seu dom. Não vai ter nem esse argumento no dia final. Porque o falso crente, que vive na impiedade, e mais faz, ele fala, mas não, eu fazia um monte de coisa. Jesus fala, não adianta nada. Aí esse vai falar o quê? Jesus vai olhar e falar, mas nem fazer, vocês faziam. Nem esse argumento vocês têm. É pior do que aqueles ímpios que vão ser desmascarados lá. Porque não tem o que oferecer. Agora veja, o verdadeiro crente, irmãos, veja aí na quinta voz, que é na sua Bíblia, vai estar como quarta, mas nós já provamos para você que é a quinta. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem quem? No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. O crente, irmão, ele gasta a sua vida para servir a causa do Senhor. As obras o acompanham. Ele não é um espectador. Ele não é um assistidor de culto. O cara que só vem assistir o culto. E para ele tanto faz se está tendo culto, se está tendo coral, se está tendo cantado, se está tendo teatro. Para ele tanto faz como tanto fez.
Essas igrejas aí que no dia do Senhor deixam de ter culto para ter apresentação. Igrejas que querem holofote, irmãos. Ao invés de serem luz. Chegou na igreja, tem holofote na igreja, foge. Que é a igreja que tem holofote, é a igreja que não tem luz própria. Porque a igreja que tem luz própria é aquela que brilha, o púlpito brilha. Agora, o púlpito que precisa de holofote nele, esquece. É pessoas que querem receber luz, glória dos homens, serão aplaudidas. Deixam de exercer o culto dominical para aplaudir meia dúzia de manés que vão lá para se apresentar, falando que estão fazendo para a glória de Deus, mas na verdade estão fazendo para a glória própria. Foge dessa desgraça, desses lugares. É assim que a palavra de Deus apresenta aqui em Apocalipse, irmãos. Não é brincadeira. Pode falar, Luiz. Holofote. Crentes que querem holofote, ao invés de serem luz. Você fala assim, oh, vem cá, nós vamos servir o Senhor. Não, isso aí não, eu vou aparecer, vai ter holofote para mim? Alguém vai me aplaudir? Não, não vai, meu amigo. Ah, então não tem. Não, os pais produzem isso no coração das próprias crianças. É o que nós falamos na reunião de oração aqui. Amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Querem aparecer mais para os homens do que para Deus. Irmãos, no dia final vai cair do cavalo, hein? Vai cair do cavalo. Desprezam a honra e glória. Porque não tem maior expressão nossa de glorificar a Deus do que o culto solene, irmãos. Nos reunir como família de Deus para adorar e engrandecer o nome do Cordeiro. Se enganam aqueles que pensam que, mas faz uma cantada de Páscoa, de Natal. É um culto cantado. Não existe isso, lugar nenhum na Bíblia. Em nenhum lugar você tem na Bíblia, ide e cantai por todo mundo. Você tem um negócio desse? Não, ide e fazei discípulos. Pelo mundo inteiro. A salvação vem pelo ouvir da cantata. É isso que está escrito lá? Não, é ouvir da palavra. É da pregação, meu amigo. O evangelho da vossa salvação, Paulo vai dizer em Efésios. Quando ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Não é a voz do Zé Ruela lá. Que deixa de prestar o culto solene ao Senhor para receber o holofote na cara. Cuidado. É disso que a palavra de Deus tem falado para nós. Os crentes, mesmo que morrem no Senhor, são bem-aventurados e têm as suas obras o acompanhando. Se você diz que é crente, meu amigo, e você não tem obra nenhuma para mostrar, cuidado. Você é a videira frondosa, bonitona, sem fruto nenhum. Jesus vai secar. Jesus vai procurar o fruto, não tem, ele vai secar. Da raiz até a copa. Agora, é obras para a glória dele. Não é para a sua também, não. Não é para se aparecer, não. É para engrandecer aquele que te salvou. Os verdadeiros crentes, irmãos, eles se mantêm puros, fiéis e operosos. É só você olhar Mateus, o sermão escatológico e as parábolas na sequência do sermão escatológico. É vigilância, fidelidade e serviço. É o que você vai encontrar lá.
As 3 coisas que você vai encontrar lá nas parábolas do sermão escatológico. E é as mesmas que você vai encontrar aqui em Apocalipse. A primeira voz apresenta a vitória dos eleitos, simbolizado nesses 144 mil que sabem o cântico, que se entoa na presença do Cordeiro, que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, e que se mantêm santos e fiéis. Depois, a segunda voz, nós vimos, do versos 6 a 7, apresenta a vitória do Evangelho, que alcançou cada nação, tribo, língua e povo. Por isso, agora, o anjo já está voando e já convocando a turma para o juízo. Né? Nós sabemos que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumpre com o seu propósito eterno. Mostra que a mensagem exige reverência, louvor, submissão e gratidão. Verso 7 diz, temei a Deus. É um evangelho que alcançou nações, tribos, línguas e povos, que exige reverência. Temei ao Deus. Mas ao mesmo tempo, louvor, dai-lhe glória. O final ainda do verso, adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. São expressões, irmãos, que apontam então para reverência, para louvor, para submissão. Afinal de contas, ele é o Criador. E gratidão, ele fez. O Evangelho deve te conduzir a isso. A reverenciar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a se submeter ao Senhor e a ser grato ao Senhor. Terceira voz, da Babilônia, verso 8. Aqui simboliza não só a queda da Babilônia, mas a queda de todos os aliados de Satanás e do próprio Satanás. Né? Quando trata que ela deu a beber do vinho às nações, então aponta todo o sistema político, o sistema de falsa religião, apesar de falar da queda da Babilônia, aponta também para a queda dos aliados, né? Representa o mundo corrupto que assedia, seduz, embriaga as nações através da satisfação das concupiscências carnais. É isso que o mundo te oferece. Satisfação carnal aqui e agora. Essa voz apresenta então a vitória da igreja sobre os prazeres do mundo corrupto. É a vitória sobre o terceiro aliado de Satanás de um modo mais específico e de todos os demais de um modo geral. Ele vai te seduzir, ele vai te oferecer vinho para te embriagar na prostituição, na busca dos prazeres, mas a igreja se mantém santa e fiel. Ela não se macula com as mulheres e não se acha mentira na sua boca. Essa é a nossa luta, irmãos, nos manter santos e fiéis e frutíferos, com obras. Esse é o foco. Quarta voz, verso 9 a 12. Essa voz apresenta aí a punição sobre os ímpios que seguiram o padrão dos aliados de Satanás e que receberam, portanto, a marca da besta. Fala aqui de uma punição eterna. Fala aqui de fogo, enxofre. Fala de fumaça, fala do fato que não tem descanso. Esse povo vai queimar de dia e de noite. É condenação constante, eterna. E a punição tem aí algumas características, né? Primeiro, é um vinho sem mistura, verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Sabe aquele negócio lá? Me vê um uísque com gelo, com água, que aí fica um negócio mais aguado, não te deixa tão bêbado. É a mistura. Aqui é sem mistura. Só que o vinho não é um vinho de embriaguez, é um vinho de cólera de Deus. A ideia aqui, então, é apresentar uma punição sem atenuantes. Não tem aquela... Não dá para pôr para 180 graus? Não, meu amigo, é 1.300 graus constante. Não tem atenuante aqui. Não dá para baixar um pouquinho o fogo
deixar no fogo baixo. Não, não, não. Aqui é fogo alto. E fogo alto de dia e de noite, sem descanso. Não tem mistura, não tem atenuante. Essa é a ênfase de que Deus não vai mudar o que o seu juízo já determinou. Não adianta fazer carinha de gato de botas, que ele não vai recuar. Todo mundo lá no inferno com carinha, ai Deus, misericórdia. Não, não. O tempo da misericórdia já foi, o tempo da graça já foi. Vocês tinham os profetas, você tinha a palavra. Agora não tem mais choro nem vela. Agora é a hora do juízo, é a hora da justiça. E por toda a eternidade. Fogo e enxofre, né? Que são símbolos de sofrimento verdadeiro. Algo que arde, algo que detona a vida inteira. Veja aí o que mais que ele diz. Fogo e enxofre diante dos santos anjos. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Ou seja, por toda a eternidade. Não tem descanso. É uma punição tão firme, real e eterna, e que serve de motivação para os santos permanecerem fiéis até o fim. É assim que ele termina aí. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você não quer esse sofrimento, meu amigo? Então permaneça firme até o fim. O mundo vai te assediar. Todo mundo vai querer que você tenha um modo de pensar do sistema mundo. Todo mundo vai querer que você tenha as ações do mundo. Mas aqui está a sua perseverança. Você vai continuar sendo casto. Você vai continuar sendo verdadeiro. Não vai ter mentira na sua boca. A ideia de santidade e fidelidade. Perseverança até o fim. Servindo ao Senhor. Ah, é um tonto. Ah, não sabe aproveitar a vida. Você é jovem. Vai curtir a sua vida. Vai. Vai. Que o vinho da cólera de Deus já está preparado. O fogo que não tem atenuante está lá. Irmãos, a Bíblia inteira nos chama atenção. Ou você vai procurar uma satisfação temporária para um sofrimento eterno, ou você vai ter um sofrimento temporário para uma satisfação eterna. Essa é o cálculo. Você vai procurar se satisfazer aqui agora, mas em compensação você vai ter a eternidade de sofrimento, de tormento. Ou você luta e sofre agora, mas para ter a plena e a verdadeira satisfação para toda a eternidade. Quer viver o agora. Mas isso é o sistema mundo. Eles não estão preocupados com a vida após a morte. Não estão, a vida é aqui agora, vamos aproveitar aqui agora. Ou estão no estilo, acho que é a Visa, né, que tem, a vida é uma só. Ou é Mastercard, não lembro agora. A vida é uma só. Então eles preparam, a vida é para ser vivida agora. Lá é eterno. Aí eles falam assim, mas ninguém voltou para saber se é aquilo lá mesmo, se é assim mesmo. Então vamos aproveitar aqui agora. Depois nós vemos o que faz. Essa é a mentalidade mundana. A mentalidade mundana é viver o aqui agora e desprezar a eternidade. Isso é marca da besta. Modo de pensar, não só da marca da besta, mas do besta, né? Que ele vive só aqui agora. Aí ele gasta, é a mesma filosofia do Gastão. Ele recebe dia 1º, até o dia 5 ele já gastou tudo. Aí tem mais 25 dias no mês. Aí o que ele faz? Sofre. Aí ele sofre os 25 dias que faltam. É a mesma ideia, meu amigo. Se você gastar tudo agora, satisfazer, buscar não se preocupar em se guardar agora, você vai sofrer a eternidade.
Mas um pensamento da marca da besta é, não, o que vale é aqui agora, vamos aproveitar o hoje. Amanhã depois eu vou ficar velho, amanhã depois eu não sei o que vai acontecer. Só que a morte, irmãos, nos pega sempre de surpresa. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora que você vai morrer. Pode ser de modo instantâneo ainda. Aqui agora, para o coração, o bichão cai, não dá tempo nem de gritar. Acontece sempre. Então, você tem que estar preparado, é agora. Agora, o pensamento do mundo é isso que a irmã Gertrude falou. Não, eles desprezam a Deus e desprezam a vida após a morte. Desprezam a Bíblia. E aí que está a perseverança dos crentes. Dos que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho ou a fé em Jesus. Esse é o diferencial, irmãos. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar. Quinta voz, verso 13. Que aí fala, né, da vitória dos crentes em Cristo. Essa voz é fantástica, pois apresenta a vitória dos crentes em Cristo, as vitórias dos que morrem no Senhor. Observe que não se trata apenas dos mártires da perseguição, mas todos que mesmo em morte natural sempre foram fiéis ao Senhor. Na sessão anterior, ele fala, quem é esse que vem? Os mártires que vêm da grande tribulação, que foram mortos por perseguição e tal. São bem-aventurados. Mas aqui, ele é amplo. É aqueles que morrem no Senhor. Que guardaram os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Que andaram com o Cordeiro durante a vida. Eles não morreram por terem sido perseguidos. Morreram, como qualquer um pode morrer. Mas mesmo assim, esse que morre no Senhor é bem-aventurado, feliz, né? Outra questão fantástica é que afirma que o que o apóstolo Paulo já havia dito, né? No Senhor o nosso trabalho não é vão, quando ele diz lá em 1 Coríntios. Quando ele está tratando no capítulo 15 sobre a ressurreição, transformação do corpo, né? O corpo glorificado e tal. E ele diz, o nosso trabalho no Senhor não é vão. É a mesma coisa que aqui vai dizer. As obras dos crentes o acompanham. Aquilo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor tem valor na perspectiva de que Deus reconhece as nossas obras. Não para a salvação, é verdade, porque nós somos comprados. Nós não adquirimos a salvação pelas nossas obras. Mais uma vez, o próprio capítulo 14 aqui reforça isso. Que os 144 mil foram comprados. Mas a obra dos crentes em Cristo e para a glória de Cristo tem o seu valor. E é por isso que ele promete que vai recompensar a cada um segundo a sua obra. Agora tem gente que não tem nada, fala que é crente ainda. Não faz nada. Não prega, não evangeliza, não testemunha, não exerce o seu dom, não se dispõe a fazer absolutamente nada para o Senhor. E diz que é crente. Cuidado. A característica do crente verdadeiro, bem-aventurado, é que ele tem obra para acompanhar. Ele está fazendo alguma coisa enquanto está aqui. Ele não está só vendo a banda passar, ele está tocando na banda. Essa é a diferença. Ele está realizando algo para a glória do Senhor. Tudo bem? Sexta voz. Verso 15. Né? Começa aí no 14, mas é o verso 15 que diz, ouvi, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz. É a sexta voz. Grande voz, gritando. Por que ele está gritando? Porque é a voz do arrebatamento, irmãos. É a voz que agora Jesus veio porque a terra já está amadurecida e é hora de colher. Veja que é paralelo aqui as duas colheitas. Enquanto o Senhor, que é o Filho do homem, nas nuvens, igual o Paulo falou para nós, né? Veremos Cristo vindo nas nuvens. Ele vem para ceifar os seus, levando para si. Ao mesmo tempo, as uvas agora, que simbolizam os ímpios, né? Também estão sendo colhidas. Só que um
vai ser ceifado para ser levado para com o Senhor. Os outros vão ser colhidos para ser pisado no lagar da cólera de Deus. Então são expressões de juízo final e de estado final. Então, do verso 14 até o verso 16, nós temos aí a sexta voz. E essa voz, então, apresenta o início do fim. De novo, né? O ciclo, fechando o ciclo. Só que é o início do fim da vitória final da noiva. Aquele assentado sobre nuvem branca, nós já vimos isso, né, em outros lugares, com coroa de ouro, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Aí você vai ver que Jesus vai ter uma espada mais para frente, porque aí aponta para o juízo, aqui aponta para o arrebatamento. Então, a foice na mão, semelhante ao Filho do Homem, é o próprio Cristo, como nós já vimos em outros momentos. A ideia que ele veio ceifar aponta para o trigo, né? Então ele veio colher o trigo, por isso que eu pus entre aspas aí, e levou consigo. Por que trigo? Porque são expressões que já foram ditas lá nos evangelhos, tá? Lembrando que a chave para interpretar Apocalipse está na própria Bíblia. Então, o arrebatamento, como Paulo menciona lá em 1 Tessalonicenses 4, Jesus vindo em nuvem e nós sendo arrebatados para o encontro com ele nos ares. Essa é a ceifa, tá? Então, é a vitória dos crentes e o encontro definitivo com o Salvador nos ares para entrar no novo estado, o estado final do novo céu e da nova terra. Mas ainda outra foice, a sétima voz, nos apresenta aí o juízo, não só o arrebatamento, mas agora o juízo. E aí, no verso 18, você vai encontrar aí a sétima voz, falou em grande voz, né? Ao que tinha a foice afiada, e a perícope é do verso 17 ao verso 20. Na última voz, nós vemos um anjo que também tem uma foice afiada que veio colher uvas. Os cachos são colhidos, só que não para estar junto com o Senhor, são colhidos para a cólera do Senhor, para a ira do Senhor, para a justiça do Senhor. Então veja aí, no verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar do quê? Da cólera de Deus, do juízo de Deus. E eles são pisados fora da cidade. Eles são punidos, lançados fora da presença da cidade de Deus. Eles nem vão entrar, não há lugar para eles na congregação dos justos, como diz o Salmo 1. Então aqui nós vemos mais uma expressão que aponta para o juízo final sobre os ímpios. E é grande destruição, irmãos. O verso 20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A ideia é que inunda toda a parte de fora da cidade, num raio imenso. Imagine você no cavalo e chegar sangue até os freios do cavalo, até a boca dos cavalos. Inundou de sangue. A figura aqui é que um cavaleiro, e a quantidade de sangue é tamanha que inunda toda aquela extensão ao ponto de chegar nos freios do cavalo, no focinho do cavalo. O símbolo aqui é para demonstrar a quantidade, né, de ímpios e do juízo. Tudo bem? E aí a gente chega na sétima voz. Então, concluindo aí o quarto ciclo, nós vemos que mais uma vez a história é recontada, né, e de modo cíclico recapitulamos o significado. Então agora com a ênfase na batalha espiritual, na guerra de Satanás e seus aliados contra a igreja. E termina o ciclo dizendo: a igreja vai ser vitoriosa. Então nós vemos nessa batalha espiritual onde o dragão, que é Satanás, ataca o descendente da mulher, que são os crentes, não tendo sucesso, e através dos seus aliados, poder político, econômico.
poder da falsa religião, filosofia, ideologias, e também através dos prazeres do mundo. Eles tentam desviar os crentes e acabar com os crentes. As marcas, as pessoas, através das atitudes e ações, pensamentos e ideologias contrários ao padrão de Deus, acabam se dobrando diante dos aliados. Né? As pessoas servem os aliados. As pessoas adoram o sistema político, governamental, financeiro, o sistema capitalista. Adoram as falsas religiões, né? Porque as falsas religiões, elas, mesmo que ela apresente lá algo duro e punitivo, é algo que exalta o homem, né? Exalta a glória do homem. Vaidoso, né? É aquela história, por exemplo, da crente que não cortou o cabelo a vida inteira, como se aquilo fosse o passaporte dela ir para o céu. E ela exibe aquela cabeleira lá com uma vaidade maior do que uma prostituta. É vaidade. E ela está confiando nos seus próprios esforços para ir para o céu. Vaidade, vaidade. Então, está procurando. E outra, que é o reconhecimento dos homens. Procura a glória dos homens. Então, irmãos, cuidado. Isso é perigoso. A igreja, na outra parte, os eleitos de Deus, aqueles que têm o nome de Deus gravado na fronte, o nome do Cordeiro, eles não caem na sedução nem da Babilônia, nem da besta do mar, nem da besta da terra. Eles foram comprados e permanecem até o fim, quando são recolhidos, né, são colhidos pelo Cordeiro, ou Filho do Homem que vem na nuvem. Enquanto que os ímpios são julgados e punidos eternamente. É justamente a figura que o Salmo 1 nos apresenta, né? A diferença entre o justo e o ímpio. Como eu até já citei aqui, né? Os ímpios, eles não entram nem na cidade, eles não têm lugar na congregação do justo. E Deus os punirá. Enquanto que aquele que teme ao Senhor, que seu prazer está na lei do Senhor, que se alimenta do Senhor, que faz a vontade do Senhor, esse vai estar na presença eterna do Pai. Então, o quarto ciclo aqui do capítulo 12 ao verso 14 mostra que apesar de toda a tentativa de Satanás e seus aliados, e inclusive tendo sucesso, né, no caso da besta que emerge do mar, matando os cristãos, isso não significa vitória para eles. Porque quando matam os cristãos, na verdade, é vitória para os crentes. O martírio não é sinônimo de derrota para nós. Morrer por causa de Cristo não é sinônimo de derrota para o cristão. É sinônimo de bem-aventurança. É uma obra de fidelidade ao Senhor. O cristão nunca deveria ter medo de morrer por causa de Cristo. É lógico que nós não vivemos essa perseguição no Brasil, mas nada impede que isso um dia aconteça. E mesmo que amanhã depois você vá para algum lugar que tenha, e aí você vai ter que, muitas vezes confrontado com a sua fé, assumir um compromisso, correndo o risco de morrer, para o verdadeiro cristão isso não é problema. Ele tem a verdade na boca. Lembra que eu te contei aquela história lá aquela experiência que eu vivi no campo missionário, que um dos líderes da missão pediu para eu mentir para o delegado federal, porque senão eu não ia ter o visto. O cara não entende nada. O cara é líder da missão, mas não entende nada. Aquele que tem a marca do nome de Deus e do Cordeiro na testa, meu filho, ele não vai entrar na ludibriação do mundo. Se
Deus realmente te quer lá, não vai ser com mentira, com falcatruas. É por isso que eu questiono algumas agências missionárias e alguns grupos missionários que agem de modo ilícito para pregar o Evangelho. Deus não precisa disso. Eu tenho que agir de maneira correta. Em lugar nenhum Deus mandou eu fazer alguma coisa errada para glorificá-lo. Deus mandou eu ser fiel. E aí ele vai abrir portas, como é o caso lá. O delegado era cristão, olha que maravilha. E se eu tivesse mentido pro cara, olha que mau testemunho. Aí talvez eu tivesse fechado portas. Mas o fato de falar a verdade, mesmo sabendo que falando a verdade poderia me mandar embora do país, né? Ou não me conceder o visto, porque lá ainda é proibido evangelizar menores de 18 anos, e nós viemos aqui para trabalhar com crianças para Jesus. Então, ele poderia mandar a gente embora. Mas Deus continuava sendo glorificado, porque não se achava mentira na boca. Essa é a postura, irmãos. Até para servir o Senhor, você tem que agir de modo fiel. Não existe essa ideia de que os fins justificam os meios na obra de Deus. Não. Ou os meios são corretos para um fim correto, ou está tudo jogado fora. Eu vou mentir para ter oportunidade de falar de Jesus. Está errado. Se tiver que ser lançado na cova dos leões, que lance. Se Deus quiser nos salvar, nos salvou. Se não quiser, o leão come. Se quer jogar lá na fornalha, que jogue. Se Deus nos quiser livrar da fornalha, Ele livra. Se Deus quiser que nós morramos queimados, nós vamos morrer queimados. Mas não vamos negociar nada para ter, não, mas eu vou fazer isso, porque depois eu vou explicar para eles o Evangelho. Não existe isso, meu amigo. É fidelidade do começo ao fim. Essa é a perseverança dos santos. Não se macular e não achar mentira na sua boca. E tem muito cristão que, inclusive, tem argumentos em prol da mentira e da falcatrua, como se o fim fosse trazer algum benefício para a igreja. Ou faz tudo certo, ou todo o processo está errado. A mente lá fala que não é para isso, ou vai... Não. Não é assim que funciona, irmãos. Pode funcionar em outros lugares por aí, mas no que tange a nós, tal. Mas vai ficar mais caro, vai pagar mais, vai ter consequência. Paciência, Deus vai nos suprir. Mas temos que agir de modo fiel. Ok? Alguma pergunta aqui sobre as 7 vozes, irmãos? Esse quarto ciclo, que é o ciclo central, né? São 7. Então aponta-se de uma maneira bem viva a ideia da vitória. Porque você vai ver que esse é o grande tema do Apocalipse. A vitória do Cordeiro e da sua noiva. É por isso que o título, inclusive, do nosso comentário é justamente esse. Apocalipse, a vitória do Cordeiro e da sua noiva. Esse é o grande tema. Jesus venceu e a sua noiva também. Ele garante a vitória à sua noiva. Mesmo com a perseguição, mesmo com a morte, mesmo com o martírio, mesmo com as lutas, mesmo com todas as dificuldades, as privações, todas as lutas, todos os cavaleiros com as suas pestilências sobre nós. Ainda assim, a igreja continua sendo vitoriosa através do Cordeiro que venceu. O Evangelho. Na pregação do Evangelho. Ok?